Veja, e o Senhor vem com uma palavra, e ela não é das mais pesadas que nós encontramos dentro das cartas às igrejas. Talvez ela é uma das palavras até mais suaves, porque o Senhor faz alusão às dificuldades que os irmãos tinham naquela época, e problemas que os irmãos enfrentavam naquela época, mas o Senhor começa a ressaltar, e se você ler do verso número 13 até o 16, você vai observar que existem três classes de pessoas que estão dentro desta igreja. Três classes. A primeira dessas classes é aquela classe daqueles que são chamados da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, que é uma referência a Balaão lá do passado. Eram homens que tinham se tornado letrados, helenistas, dentro da cultura da sociedade, e vieram para dentro da igreja e achavam que do seu jeito estava tudo certo, e eles começaram a manter a cultura helenista lá do mundo dentro da igreja. Mas tinha também obreiros dentro da igreja que começaram a se misturar e fazer negócio usando a igreja com o mundo. Existiam obreiros que eles estavam negociando com a sociedade e negociando aquilo que o Senhor tinha entregado para eles. Aqui dentro desta igreja não só tinha os da cultura de Balaão, mas tinha também aqueles chamados nicolaítas. Há muita discussão de quem eram os nicolaítas, mas uma corrente que eu gosto muito e entendo e estudo há algum tempo é que nicolaítas, eles vêm de uma linhagem que surgiu através de um diácono que foi separado com os diáconos pelos apóstolos, chamado Nicolau. Este homem, ele começou a misturar tanto a cultura que tinha naquela época, a cultura que tinha dentro da igreja, que ele começou a misturar e a transformar em aquilo que é conhecido hoje como dualismo. Ele usou a cultura de Platão para desenvolver o chamado dualismo, ou seja, uma separação entre uma matéria e entre um espírito. Ou seja, a matéria ela é extremamente má e ela tem que ser massacrada, e o espírito é extremamente bom e ele não se mistura com a matéria. Posteriormente, inclusive, vai se desenvolver através dessas discussões o gnosticismo, que João vai combater em João no capítulo de número 1, porque eles começam a negar a materialidade de Jesus e chegam a dizer que Jesus Cristo veio à terra não em corpo, não veio em carne, ele não nasceu de uma Virgem Maria, mas ele era espírito e andava aqui na terra como espírito. Ora, se fosse assim, então nós temos que arrancar João capítulo 1 de nossas Bíblias, porque diz que o verbo lá do princípio se materializou e se fez carne e habitou entre os homens. Lá no verso 3 diz que ele fez-se tabernáculo no meio de nós e nós vimos o unigênito como a sua glória. Aleluia! Nós temos que tirar todos esses versículos da palavra do Senhor. Vejam, eles começaram a se misturar ao ponto de que eles faziam jejuns intermináveis, eles começavam a fazer orações intermináveis para eles massacrarem a sua carne. Existe até hoje na Europa, eles se chicoteiam, eles cortam as suas costas para eles tentar massacrar a sua carne, para eles dizer que o espírito tem que dominar através dessa forma. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, nasce dentro dela um veio de água viva, e esse veio vai começando a tomar conta de toda a sua vida, de todo o seu ser, e é o processo da santificação que inclusive foi falado hoje pela manhã. Ela inicia quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela vai começando a ser desenvolvida na nossa vida, e ela vai começando a ser trabalhada pelo Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo não tem como negar que a mudança de vida ela é perene, e ela acontece, e ela vai terminar um dia, quando nós podemos chegar ali na nossa mansão celestial, quando nós ouvirmos aquela grande frase: vinde benditos do meu Pai, e separado para vós está, aleluia. Aquele grande dia, aquilo que é mortal, diz Paulo, se converterá naquilo que é imortal, aquilo que é corrupto se converterá em aquilo que é incorrupto, e será cumprida a palavra: tragada foi a morte na vitória. E esse é o dia que nós buscamos. Mas enquanto é isso, este corpo está aqui para ser usado nas mãos do Senhor, para pregar, para testemunhar, para glorificar e para falar de milagre de fé.
Aleluia! Dentro desta igreja, queridos irmãos, nós vamos encontrar o terceiro grupo. E esse grupo é conhecido como aqueles que são testemunhas fiéis. Como que eu falei que são? Testemunhas fiéis. Ser testemunha fiel naquele tempo era complicado. Se você está com a tua Bíblia aberta, você vai olhar no verso de número 13, vai ser destacado que nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habitava, eu já disse para vocês, era naquele centro de cultura aos deuses. Mas nos dias de Antipas, eles tinham uma forma de penalizar aqueles que não queriam entrar na cultura secular. Eles tinham um touro de bronze. E aconteceu com Antipas. Eles colocaram Antipas dentro do touro de bronze. Tinha respiros nas pontas do touro, para que quem lá estivesse dentro não morresse asfixiado. Mas eles reuniam toda a sociedade em praça pública diante do altar de Zeus, da grande estátua de Zeus, e eles colocavam um fogo debaixo daquele touro. E esse homem é tido como testemunha fiel, porque diante de tais circunstâncias, e talvez de uma morte tão brutal, ele não negou o nome do Senhor. Ele conservou-se fiel diante dessa circunstância. E sabe, irmãos, essa testemunha fiel não era a única que tinha morrido dessa forma, havia outras. E essa é a circunstância que nós estamos no dia de hoje, irmãos. Quando alguém exige da nossa fé e nós estamos ali para nós continuarmos com a nossa posição de servo fiel de Deus, ou nós recuamos, ou nós entramos naquilo que é politicamente correto, naquilo que a sociedade diz, naquilo que o mundo aponta, naquilo que as pessoas falam, naquilo que o mundo está dizendo que... Temos igrejas que estão deixando aquilo que é correto e com o pretexto de aceitar todo mundo, estão indo para a teologia liberal. Está tudo certo, está tudo liberado. Aquilo que lá no passado foi falado, não falado bem assim estava. Então nós precisamos reescrever a Bíblia. Então estão abrindo as portas da igreja. Infelizmente, né, pastor? Estão cedendo. E essa é a cultura do anticristo que está sendo implantada, porque isto é um sinal, é um prelúdio que Jesus falou: acautelai-vos, porque ainda não é o fim, mas é um sinal que o fim está chegando. Muitos estão esfriando o amor, estão deixando a casa do Senhor por muito pouca coisa. Não precisa levar alguém para a praça pública, não precisa ninguém pressionar ele com medo de uma fogueira. Não precisa, porque ele cede por muito pouca coisa, ele cede por muito pouca migalha. Deixar de seguir os caminhos do Senhor de perto. Eles estão igual Pedro, seguindo a Jesus de longe, vendo tudo acontecer de longe, e quando alguém pergunta: tu é daqueles? Não sou, não tenho nada que ver com isso. Deixa eu te dizer.